Olá, bem-vindos à aula 3. Vamos lá, gente? Tá acabando. Hoje eu quero falar com vocês sobre dieta, tá? O baixo gasto de energia, que leva a um processo de perda gradativa de elementos do organismo, que faz com que haja perda de massa muscular e aumento de gordura. O que quer dizer isso? Aquela premissa. Se eu comer um boi e não fizer nada de exercício, toda aquela comida que eu ingeri, toda aquela gordura, todo aquele, enfim, todo aquele carboidrato, aquela proteína, ela não será gasta. Então, ela vai ficar no meu corpo, certo? Agora, se de repente eu não faço nada na minha vida, nada. Então, eu como e fico deitada o dia inteiro. O que acontece com o meu organismo? Há uma perda gradativa de elementos, né? O meu corpo ele vai entender que ele não precisa ficar guardando, porque eu não vou fazer nada com ele. Então, eu vou tendo perda de massa muscular, eu vou ter aumento de gordura, né? Então, vamos lá. Esse quadro de perda de massa muscular leva a população idosa a quadros de fragilidade e aumento de riscos de acidentes e internações, pois geralmente está associado a quadros de desidratação, síndrome da imobilidade ou alguma doença, alguma comorbidade, tá? Desse modo, pacientes em risco ou em estado grave necessitam de nutrição adicional, capazes de repor e oferecer suplementação alimentar completa e rica em elementos necessários à reposição da massa muscular e fortalecimento como um todo do organismo, fornecendo calorias, minerais e vitaminas. Podemos considerar esse suporte nutricional por meio de alimentos artificiais, que são dietas industrializadas, muito bem trabalhadas para o objetivo que se deseja almejar, e naturalmente o suporte nutricional ocorre por meio de alimentação via oral. No entanto, sua administração poderá ocorrer por outras vias e dispositivos, como sondas e acessos centrais. Ok, esse idoso ele vai, por falta de exercício, por falta de poder andar, né? Ele vai perdendo a massa muscular até por conta da idade, né? Então a gente tem aí a sarcopenia, a osteopenia, e ele vai perdendo substâncias do próprio organismo. Então, a dieta, além de deixá-lo nutrido, vai repor essas perdas. Claro, gente, não é 100%, tá? Mas vai repor e vai evitar que esse idoso fique cada vez mais fraco a ponto de não conseguir mais levantar. Essa suplementação, que a gente não vai conseguir fazê-la com a dieta normal, tá? Então, essa suplementação, ela pode ser via oral, ela pode ser através de sonda nasointeral ou GTT, gastrostomia, ou de forma parenteral, que é a forma mais, vamos dizer assim, paciente mais grave, né? Que ele não pode usar uma sonda, então é pego um acesso venoso central, o acesso por veia, e essa nutrição é feita através desse acesso. Isso dificilmente vocês vão ver, por exemplo, numa casa de repouso, ou vocês farão esse cuidado com o paciente nesse estado, tá? É muito delicado, é preciso ter um acompanhamento tanto da enfermagem quanto do médico mais de perto, tá certo? Então, o que vocês vão ver bastante? Suplementação nutricional via oral e através de sondas. Então, essa suplementação, ela pode ser artificial, comprada, e aí aquela nutrição, não sei se vocês conhecem, daquele frasquinho que vem parecendo café com leite, né? A cor dele.
Essa suplementação, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser hiperproteica, hipercalórica, depende do que o paciente precisa, tá? Então, vai do exame do nutricionista e do médico, e eles entram em acordo, e aí cada paciente tem uma forma, tem um suplemento. Então, normalmente, quando esse suplemento é pela sonda, é aquele parecendo café com leite, tá? Só que esse suplemento, ele pode ser feito em casa também. E aí tem que se ter a manipulação da dieta, né? Vamos ver o que é isso daí? Então, vamos lá. A técnica de manipulação de dietas em domicílio pelo cuidador é uma prática de extrema importância no cuidado ao idoso, uma vez que as necessidades nutricionais dessa população podem ser distintas e exigir adaptações específicas. Essa abordagem visa proporcionar uma alimentação adequada, balanceada e personalizada, considerando as condições de saúde, preferências alimentares e limitações individuais do idoso. O primeiro passo nesse processo é realizar uma avaliação minuciosa do paciente, levando em conta fatores como idade, peso, altura, histórico médico, condições clínicas e restrições alimentares. Com base nessa análise, o cuidador trabalha em conjunto com nutricionistas para elaborar um plano alimentar personalizado, que atenda às necessidades nutricionais específicas do idoso. Gente, isso quer dizer que vocês, como cuidadores, vocês vão poder fazer a comida desse paciente, tá? Manipular a dieta em domicílio. O que é isso? Diante de todas de todos aqueles dados, que a idade, peso, altura, enfim, se está nutrido, se não está, se é diabético, se é hipertenso, qual a comorbidade, de acordo com todos esses dados, a nutricionista ou o nutricionista farão um cardápio. E esse cardápio, já feito pelo nutricionista, é que vocês vão manipular, tá certo? Não é que vocês, junto com o nutricionista, farão a dieta. Não. O nutricionista faz a dieta e ele vai passar para que vocês o façam. Um arroz integral, um purê, sei lá, alguma coisa do tipo gelatina várias vezes na semana. Então, isso quem faz é o cuidador, tá bom? Em casos de disfagia, a disfagia é a dificuldade de engolir. Então, dificuldade de deglutição. Em caso de disfagia, que é a dificuldade de deglutição, a manipulação das dietas pode incluir adaptações na textura dos alimentos, tornando-os mais fáceis de engolir, como a utilização de alimentos triturados ou pastosos. Esse cuidado especial ajuda a prevenir engasgos e aspirações, garantindo uma alimentação segura e confortável. Outras condições de saúde, como diabetes, hipertensão, problema renal, também podem exigir ajustes na dieta, limitando ou aumentando a ingestão de certos nutrientes. O cuidador se responsabiliza por seguir rigorosamente as orientações do plano alimentar, fornecendo as quantidades adequadas de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, visando o bem-estar geral do idoso. A manipulação de dietas em domicílio também inclui a preparação das refeições, garantindo que elas sejam feitas com cuidado e higiene, respeitando as orientações nutricionais estabelecidas. A supervisão durante as refeições é essencial. O cuidador deve auxiliar o idoso durante a alimentação, incentivando-o a consumir todos os alimentos necessários para atender às suas necessidades nutricionais. Além disso, o cuidador tem um papel importante na educação do idoso e dos seus familiares sobre a importância do plano alimentar
e a importância de seguir as orientações para promover uma nutrição adequada e uma boa saúde. Gente, como assim educação, né? Desde o começo nós estamos falando que o cuidador, ele vai cuidar de um idoso. Você vai educar um idoso? Sim, você vai educar um idoso. Água é muito difícil. O idoso, ele praticamente não bebe água. Então, você, enquanto cuidador, você vai ter que ficar prestando atenção, você vai ter que incentivar esse idoso a beber água de hora em hora. Nem que seja um pouquinho, mas ele precisa para hidratação. Assim como a alimentação. Às vezes, o idoso, ele tem autonomia, ou seja, ele pensa, ele consegue discernir, porém ele tem dependência na hora de comer. Ele tem um problema de engasga muito e ele vai ter que comer a dieta dele de forma pastosa. Só que na cabeça dele, aquela dieta é para bebê, né? E ele diz para você: eu não sou bebê, eu não sou criança, então eu quero arroz, feijão, carne. Então, cabe a você, cuidador, explicar para ele qual a dificuldade, por que é que ele está comendo aquela dieta daquela forma e, de uma determinada forma, também educar a família para que a família não dê um pedaço de pão, para que a família não dê, por exemplo, uma barra de chocolate se esse paciente for diabético. Então, o cuidador, nesse ponto, ele cuida da dieta, da alimentação do idoso e da educação familiar, ok? A manipulação de dietas em domicílio pelo profissional contribui para a qualidade de vida do idoso, promovendo uma alimentação saudável e adaptada às suas necessidades individuais. Com cuidado e atenção especializados, o cuidador desempenha um papel crucial no cuidado com os idosos, garantindo que recebam a nutrição necessária para uma vida plena e bem-sucedida no seu ambiente familiar. Lembrando, gente, que às vezes o próprio familiar, ele acaba dizendo que, coitado do meu pai, coitada da minha mãe, né? Já tá doente, gosta tanto de um docinho, e o docinho é proibido, né? Então, para fazer um agrado, para facilitar que aquele idoso tenha um pouco de prazer na comida, no paladar, então a família vai lá e dá aquele docinho. E aquele docinho pode vir a levar esse idoso a um coma diabético, por exemplo. Por isso, o cuidador tem que cuidar e fazer a manipulação dos alimentos corretos de acordo com o plano nutricional. A dieta por sonda nasointeral, em idosos, deve ser prescrita individualmente por um nutricionista ou médico. Nunca, jamais, o cuidador vai dizer: olha, família, ele não está conseguindo deglutir, não está conseguindo engolir, está engasgando muito, vamos passar uma sondinha nele. Não. Quem faz isso é o nutricionista ou o médico, tá? Baseado no peso, necessidade metabólica. Geralmente, utiliza-se fórmulas industrializadas completas ou preparações caseiras bem liquidificadas e coadas. O volume varia entre 200 e 400 ml por refeição, administrado muito lentamente. Os principais cuidados e diretrizes para administração segura incluem preparo e administração, temperatura, mesmo que essa dieta seja industrializada, tá? Então, ela tem uma temperatura ideal para ser infundida, assim como a mesma dieta feita em casa, bem liquidificada, coada, ela vai ficar bem líquida, né? Mas ela também tem uma temperatura correta. Então, vamos ver qual é a temperatura. A dieta deve ser administrada em temperatura ambiente. Se estiver refrigerada, retire do ambiente de 30 a 40 minutos antes.
Eu até prefiro que tire essa dieta com 1 hora de antecedência, para que ela realmente fique em temperatura ambiente. Por quê? Porque a temperatura, se muito gelada, ela pode causar diarreia e até vômito, tá? Qual a posição que esse paciente deve estar para receber essa dieta? O idoso deve estar sempre sentado ou a cabeceira da cama elevada a pelo menos 30 graus. Essa posição deve ser mantida por 30 a 60 minutos após o término para evitar engasgos e refluxo. Vamos lá? Dou a dieta através da sonda para o idoso e ele está sentadinho para receber essa dieta. Acabou a dieta, eu abaixo o decúbito, eu deixo ele em decúbito dorsal. O que pode acontecer? Pode haver um refluxo. Se esse idoso tiver um refluxo, estiver deitado, na hora que ele for engolir, né, ele pode broncoaspirar. Então, essa dieta, ela pode parar no pulmão. Esse refluxo, essa broncoaspiração, ela pode levar a uma pneumonia grave e ao óbito, tá? Qual que é a velocidade dessa dieta? A dieta deve descer por gravidade ou ser empurrada no êmbolo lentamente. Nunca forçar o líquido. Ou seja, se ela está na sonda, então ela vai ter um equipo. Esse equipo ele deve ser colocado de uma forma que o frasco de dieta ele fique acima da cabeça do paciente. E aí vai pingando essa dieta, tá? É isso que a gente chama de descer por gravidade. Só que a gente não pode abrir a sonda para que ela caia rapidamente. Por quê? Porque você vai encher, né, o estômago e o intestino desse paciente de dieta, não vai fazer a digestão corretamente e ele vai ter diarreia e vômito, tá certo? Então, a velocidade para infusão dessa dieta deve ser lento. Cuidados a serem seguidos na administração da dieta. Verificar a temperatura da dieta, devendo a mesma estar em temperatura ambiente. Já falamos disso. Retirar alimentos da geladeira com no mínimo de 1 hora. Em caso de preparo de mais de uma dieta, se atentar para o correto acondicionamento da outra porção. Ou seja, você vai preparar essa dieta em casa para ser infundida através da sonda, tá? Então, você vai fazer 2 ou 3 frascos de comida. Fez a comida, você vai deixá-la em temperatura ambiente e vai correr o primeiro frasco, tá? Que sejam 400 ml. Como ele vai correr lentamente, esses 400 ml, eles devem acabar em 1h30, 2 horas. Aí eu vou esperar mais umas 4 ou 5 horas para dar a outra dieta. Essa outra dieta ela não pode ficar fora da geladeira, porque ela pode azedar, principalmente em dias quentes. Então, ela deve ir para a geladeira no momento em que ela foi feita. 1 hora antes de eu administrar a segunda dieta, eu devo tirá-la da geladeira, ok? Ofertar de forma lenta a dieta ao paciente. Em caso de dietas por sonda, lavar a sonda da dieta com no mínimo 20 ml de água destilada, filtrada ou fervida em temperatura ambiente. Manter a cabeceira elevada desse paciente por pelo menos 40 minutos se ele for acamado. Observar sempre a expressão do paciente. Distensão abdominal, se a barriga dele está ficando estufada, né? O reflexo de deglutição, se ele faz isso, ó. Por quê? Porque ele pode estar tendo um refluxo, uma vez que essa sonda vai até o intestino. Se ele está fazendo isso, então está havendo refluxo, tem que tomar cuidado.
e a quantidade ofertada. Quanto à hidratação, a hidratação adequada na terceira idade é vital para prevenir queda, confusão mental, infecção urinária e internações. Como a sensação natural de sede diminui com a idade, é recomendado consumir cerca de 30 a 35 ml de líquidos por quilo de peso corporal diariamente, oferecendo água constantemente ao longo do dia. Não entendi. Não? Então vamos lá. Digamos que o idoso tenha 70 quilos, tá? Ele tem 70 quilos. E aí, eu vou oferecer 30 ml de água por peso. 3 vezes 7, 21. Então, eu preciso que esse idoso ingira durante o dia 2 litros e 100 ml de água por dia. Entenderam? Então, é só você multiplicar o peso por 30 ou por 35, que é a quantidade de água que esse idoso tem que beber durante o dia. Sinais de alerta. A desidratação no idoso pode ser silenciosa e ser confundida com outras condições. Fique atento aos seguintes sintomas: urina escura e com odor forte. A urina clara é um bom indicativo de hidratação. Mucosas, boca seca e língua esbranquiçada. Então, você pode olhar a mucosa oral, tá? Ela tem que estar vermelhinha. E a boca, a língua não pode ter aquela saburra, aquela língua esbranquiçada, né? Isso já é sinal de desidratação. Cognição, ou seja, raciocínio, confusão mental repentina, sonolência excessiva ou apatia. Quando o idoso não quer nada, não quer conversar, ele não tem nem vontade de levantar da cama. Isso é apatia. Então, se ele, de repente, surgir com esses sintomas, antes de pensar em alguma doença, em alguma coisa mais grave, hidratação, tá certo? Esse idoso, ele tem que estar hidratado. Físico, tonturas, pressão baixa, pressão arterial baixa e pele com elasticidade reduzida. Como é que a gente sabe? Normalmente, a gente faz isso aqui, né? E a pele tem que voltar instantaneamente ao seu ponto normal. No idoso, quando ele está desidratado, quando a gente faz isso, você solta, a pele continua assim. A minha não vai ficar, mas ela continua assim, tá? Isso é uma pele sem elasticidade. Estratégias para estimular a ingestão de água, que é difícil, tá? Já vou avisando que é difícil. Então, para idosos que recusam a água pura, é essencial diversificar as fontes de líquido. Vamos lá. Líquidos alternativos. Ofereça chá gelado, sem açúcar, água de coco, sucos naturais e sopas. Água saborizada, uma delícia. Adicione rodelas de limão, laranja ou folhas de hortelã na água para mudar o sabor dela. Então, ela vai ficar com aquela água levemente saborizada, então eles aceitam mais. Ou alimentos ricos em água. Inclua frutas, né, com alto teor de líquido na dieta, como melancia, melão, abacaxi e gelatina. Pode dar gelatina à vontade, porque é uma forma deles ingerirem água sem que seja água pura, né? Quando eles não conseguem beber. Rotina e acessibilidade. Então, mantenha a garrafinha ou copo colorido sempre à vista e ofereça pequenas quantidades a cada hora.
Deixa a água no campo de visão do idoso, porque ele vai lembrar, de repente ele sente sede, tá? E de hora em hora você lembra ele que tem que tomar água, e nem que seja um golinho, mas ele tem que beber a água de hora em hora. Outra coisa que o cuidador é responsável é pela medicação. Medicação via oral. Não injeção, injetável, não. Oral, tá? A administração de medicação via oral em idosos exigem atenção redobrada devido a alterações naturais do organismo, como a redução da salivação e a dificuldade de deglutição ou disfagia. Sempre mantenha o paciente sentado. Ofereça um comprimido por vez, com bastante água, e nunca deita a pessoa logo após a ingestão. Cuidados essenciais na administração. Postura. Mantenha a pessoa sentada ou com a cabeça bem elevada para que ela não broncoaspire a água, tá? Pelo menos 45 ou 90 graus. Durante até 20 minutos após a ingestão do medicamento, para evitar refluxos e engasgos. A mesma coisa da dieta, tá? Auxílio na deglutição. Nunca triture comprimidos, abra cápsulas ou misture medicamentos aos alimentos sem autorização do médico ou farmacêutico. Algumas medicações de liberação prolongada perdem o efeito ou podem causar toxicidade se alteradas. Então, vamos lá. As cápsulas, tá? Por que elas são cápsulas e não comprimidos? Existe um motivo. Elas são de liberação prolongada. Então, quando você abre a cápsula e coloca aquele pozinho em cima da comida ou dentro de um chá, de um suco, você pode estar prejudicando a ação deste medicamento. Então, o medicamento que é para tirar a dor, por exemplo, ele fica no organismo durante 6 horas, o fato de você ter aberto e ter misturado a outras coisas, pode ser que ele fique com uma duração de 15 minutos. Então, esse paciente ele não vai ter aquele remédio, não vai ter atuação daquele remédio com eficiência. Ou, às vezes, o medicamento ele é muito forte, né? É uma composição tóxica se ele não for revestido. E aí você tira, coloca no alimento ou no suco, na sopa, e acontece o quê? Esse idoso vai ingerir, né, essa alimentação, esse suco com o remédio sem a devida proteção e ele vai se tornar tóxico. Então, se esse idoso não consegue de fato engolir, não consegue aceitar a medicação, é interessante que se fale com o médico ou com o farmacêutico a possibilidade de macerar e misturar com outras coisas. Não faça isso por conta, tá bom? Isso é muito perigoso. Hidratação. Ofereça os remédios com um copo cheio de água, cerca de 200 ml. Evite dar comprimidos secos, pois pode aderir ao esôfago e causar irritações graves. Vamos lá. A hidratação, quando você oferece o comprimido com 200 ml de água, primeiro que é mais fácil dele deglutir, dele engolir, e depois que você já está aproveitando aí, dando um pouquinho mais de água para ele, né? Evita de dar só o comprimido, que a gente chama de comprimido seco. Muitos deles pegam o comprimido, põe na boca e engole. Só que em alguns casos, esses comprimidos, eles podem grudar no esôfago. Por quê? Porque vocês já repararam que alguns medicamentos, alguns comprimidos, quando úmidos, eles colam no dedo? Se eles colam no dedo, eles podem colar no esôfago, que é úmido por natureza. Se ele colar ali, ele não vai soltar até ele dissolver. Então, ele pode ser ácido e causar ali uma irritação, uma infecção, inclusive, tá? Então, não deem remédio
seco, comprimido seco, tá? Organização e horários. Utilize organizadores de comprimidos semanais, aqueles porta-comprimidos, para evitar erros e esquecimentos. Dispositivos de alarme no celular também ajudam a manter a pontualidade. Monitoramento de riscos e efeitos colaterais. Polimedicação. Idosos frequentemente tomam muitos medicamentos ao mesmo tempo, o que aumenta o risco de interação medicamentosa. Fique atento a quedas, tonturas, confusão mental, sonolência excessiva, que são efeitos colaterais comuns nessa faixa etária. Exemplo, quando a gente fala de polimedicação ou polifarmácia, é porque esse idoso ele toma muitos medicamentos no mesmo horário. E aí ele toma, por exemplo, um antihipertensivo e ele toma um remédio para dor, uma dipirona, por exemplo, no mesmo horário. O antihipertensivo, ele vai diminuir a pressão arterial. A dipirona, ela ajuda a diminuir a pressão arterial. Ela ajuda a ter sono, a esse paciente relaxar, né? O que acontece quando ele toma os dois juntos? A probabilidade dele sentir tontura, dele sentir sonolência é muito grande. Isso é o que a gente chama de interação medicamentosa, certo? Automedicação. Nunca administre remédios. Nunca. Mesmo os mais simples, como analgésico ou fitoterápico, sem prescrição médica. Lembrando que o idoso, ele é polifarmácia, então ele toma muitos remédios. E às vezes o simples fato da gente pensar, ele já tomou uma dipirona de manhã, eu vou dar agora para ele um paracetamol para evitar, né, de ficar tomando sempre o mesmo remédio. Só que o paracetamol, ele pode interagir com outra medicação que ele tome e fazer mal. Perdão. Então, a gente não sabe qual é a interação medicamentosa. Portanto, não administre remédios, nem os naturais, ok? Reações ao cuspir ou vomitar. Existem alguns idosos bem espertinhos que ou eles cospem, ou eles mascaram o comprimido na boca, né? Coloca embaixo da língua, na bochecha, finge que tomaram, e se a gente não prestar atenção, vai passar por isso mesmo, ele não vai tomar medicação, tá? Então a gente precisa ficar de olho nisso. Se o idoso cuspir o remédio logo após a ingestão, a dose pode ser repetida. Então você deu o remédio, ele tomou a água, por exemplo, o remédio veio até aqui e ele se engasgou e voltou o remédio e ele cuspiu. Pode dar outra dose. Em caso de vômito, ele engoliu, né? Engoliu, ok? Você viu que ele engoliu. Só que ele vomitou, logo depois ele vomitou. Então, consulte o médico ou como proceder, tá? Com o enfermeiro, com alguém que entenda da medicação, porque o tempo de absorção varia de acordo com o princípio ativo. Então, cada remédio, ele vai agir de uma forma. Às vezes, o simples fato de ter engolido, por exemplo, uma cápsula, ele engoliu e a cápsula abriu. Então, aquilo já foi absorvido. Você não pode dar uma segunda dose. Agora, se a mesma cápsula foi engolida e na hora do vômito ela foi lançada fora inteira, aí é outra situação. Por isso que a gente precisa ter esse discernimento. Quando o medicamento é cuspido, ele não entrou ainda no sistema, ele não entrou no corpo do paciente. Então, pode ser dado uma outra dose. Quando ele já entrou em contato com o corpo do paciente, aí tem que ser feita algumas considerações, ok? Lembram que nós falamos da mudança de decúbito, né? Lá atrás, quando falamos da troca de fralda?
Vamos falar um pouquinho mais a respeito? A mudança de decúbito é a técnica de reposicionar um paciente acamado ou com mobilidade reduzida, alternando entre as posições dorsal, que é de barriga para cima, ventral, barriga para baixo, e lateral, de lado. O procedimento deve ocorrer a cada 2 horas para aliviar a pressão nas proeminências ósseas, prevenindo lesões por pressão, também chamado escaras, e melhorando a circulação. A execução segura do reposicionamento deve seguir orientações clínicas e práticas. Posições principais incluem o decúbito dorsal, que é com a barriga para cima, decúbito lateral direito e lateral esquerdo, além de tentar elevar a cabeceira a 30 graus ou sentar o paciente quando possível. Todas essas posições são principais e têm que ser feitas para evitar exatamente as lesões. Uso de apoios. Quando eu viro o meu paciente para a lateral direita ou esquerda, nem sempre ele consegue ficar, né? E para ele continuar nessa posição, eu preciso de uso de apoio. Esses apoios nós chamamos de coxins. Então, eles são ou cobertores ou lençóis enrolados, colocados embaixo do corpo desse paciente para que ele continue lateralizado, tá? Então, uso de apoios ou coxins é fundamental colocar travesseiros, almofadas entre os joelhos, tornozelos e sob os braços para evitar o atrito osso com osso e proteger áreas críticas, que são calcanhares, quadril e cotovelos. Todos esses locais, eles são de proeminência óssea, né? Se a gente olhar aqui o cotovelo, ó, o que eu tenho aqui é osso. Se eu fico muito tempo nessa posição, deitado nessa posição, né, encostando esse osso, o que vai acontecer? Lembram que eu expliquei a respeito da nádega, junto com o colchão? Que a nádega fica aqui fazendo pressão, portanto, esse ponto de pressão que fica no colchão, ele vai ter menos circulação de sangue. Lembram que eu falei? Da mesma forma, as proeminências ósseas, até porque aqui, vocês colocarem qualquer proeminência óssea, tá? Vocês vão verificar que tem menos carne, né? Então, a lesão, ela pode acontecer muito mais fácil. Frequência individualizada. Embora o padrão máximo de mudança de decúbito seja de 2 em 2 horas, a frequência precisa ser avaliada individualmente, conforme o risco e a condição de pele e o tipo de colchão. Se o colchão for normal, o colchão que a gente dorme em casa, a probabilidade de lesão é muito maior. Se esse paciente tiver uma pele friável, lembra daquela pele que eu falei que a gente faz assim, ela já rasga? Se for um paciente com pele friável no colchão de casa, então a mudança de decúbito ela tem que ser feita mais vezes, ou seja, em menor tempo, não de 2 em 2, mas talvez de 40 em 40 minutos. Então vai depender de caso a caso. A técnica adequada deve ser realizada preferencialmente com auxílio de 2 pessoas ou utilizando um lençol de transferência para evitar lesões na pele ou fricção ou cisalhamento. Então, para a gente fazer essa mudança de decúbito a cada 2 horas, é interessante que sejam feitas por 2 pessoas, para que não seja puxada esse paciente no lençol, para que não faça isso aqui, ó, né, a raspar a pele no lençol, na coberta. Então, em 2 pessoas é o ideal para que seja feita a mudança de decúbito. Os pontos de pressão mais críticos para o desenvolvimento de lesão por pressão, ou LPP, são áreas onde os ossos ficam mais próximos da pele e suportam o peso do corpo. Para prevenir o agravamento, é essencial conhecer esses locais,
de acordo com a posição em que a pessoa permanece por mais tempo. Na apostila de vocês, nós temos na apostila, na página 49, os pontos de maior pressão para as pessoas em decúbito dorsal, para os cadeirantes e para pessoas em decúbito lateral. Então, se a pessoa está em decúbito dorsal, deitado de costas, barriga para cima, quais são as regiões que mais têm, quais os pontos de pressão? Região sacral, que é o cóccix ou parte baixa das costas. É o local de maior incidência em pacientes acamados, correspondendo à área logo acima do final da coluna. Calcâneos ou calcanhares. Segundo local mais comum, onde o osso comprime diretamente o colchão. Região occipital ou a nuca, comum em bebês, idosos ou pacientes totalmente restritos ao leito. Escápulas ou ossos das asas, né, aqui atrás, nas costas, são áreas pontiagudas sujeitas à pressão também. Se o paciente acamado, ele permanece a maior parte do tempo em decúbito lateral, seja do lado direito ou do lado esquerdo, então ele vai ter os pontos de pressão no trocânter maior, ou seja, a lateral do quadril, aquele osso que a gente tem aqui abaixo da cintura, os maléolos, que são aqueles ossos proeminentes dos tornozelos, do lado de fora, joelhos e ombros. Então, esses serão os pontos de maior pressão, onde possivelmente terão lesões. Já pacientes sentados, os cadeirantes, ou aqueles que passam muito tempo em poltrona, pacientes sentados, em cadeira de roda ou poltrona. Não que sejam cadeirantes, mas que fiquem muito tempo sentados em poltronas, tá? Tuberosidade isquiática, que são os ossos do bumbum, ponto de sustentação do peso nessa posição, apresentando alto risco, principalmente para cadeirantes. Cóccix e sacro podem ser afetados se o paciente escorregar ou adotar uma postura curvada, que é aquele finalzinho da coluna. E a parte posterior dos joelhos, onde a borda da cadeira pode comprimir diretamente os vasos sanguíneos. Áreas relacionadas a dispositivos médicos também formam lesões. Então, orelhas e nariz, comuns pelo uso prolongado de máscaras de oxigênio, cânulas ou óculos. Na apostila, na página 52, vocês têm uma foto de uma pessoa que tem lesões no rosto por uso de máscara prolongado, tá? Por quê? Porque vai fazer pressão, faz uma pressão por muito tempo e acaba fazendo também lesões. A testa e mandíbula, pressionados pelo uso de fixadores ou tubo de intubação, dedo dos pés e tornozelos podem sofrer lesões devido a tala, órteses ou ainda gesso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a terceira aula e já estamos chegando ao final do nosso curso, tendo mais uma aula. Vejo vocês muito em breve. Um beijo grande, muito obrigada.